Ellen Sila Lumenomentielvo, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo que, na verdade, é um podcast. Eu participei recentemente, foi publicado recentemente minha participação no podcast Mitografias, que em geral fala sobre mitologia, mas dessa vez foi para desfazer mitos, para desfazer os mitos sobre o Brasil antes de Cabral, sobre o Brasil que existia, ou o território que era ocupado por uma diversidade imensa de povos indígenas antes que os portugueses chegassem por aqui, que é o tema do meu livro. Como vocês já estão cansados de saber, não aguentam mais eu ouvir falar, o livro 1499, o Brasil antes de Cabral. Conversei com o pessoal do Mitografia sobre esse tema durante longuíssimas 1h30 de duração e estão compartilhando aqui com vocês no formato de vídeo esse podcast. Espero que vocês gostem. Quem tiver interesse no livro, deixa o link aqui na descrição para vocês comprarem. Tá? Não se esqueçam, mais uma vez, de curtir o vídeo, curtir os vídeos de maneira geral, compartilhar, se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui de maneira geral e também ativar o sininho para receber notificações quando vierem mais vídeos, beleza? Sem mais delongas, vamos então ao podcast, espero que vocês gostem. Abraço, como dizem os elfos, Namare. Adeus, pessoal. Você está ouvindo Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Aqui é a Nilda. E eu sou o Reinaldo José Lopes. Ouvintes, então, como vocês viram, nesse episódio estamos com um convidado, o Reinaldo José Lopes. Ele está aqui para falar aí de um dos trabalhos dele, que foi o livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. Claro, a gente não vai focar só no livro em si, a gente vai, porque a conversa nos permitir, de falar de falar de várias questões dos povos indígenas. Como a gente já fez outros episódios sobre a África, por exemplo, do qual você, ouvinte, viu que a gente primeiro apresentou como que era, mostrou os preconceitos e desconhecimentos que a população em geral tem, para em seguida ter feito outros episódios um pouco mais aprofundados, esse daqui vai servir bastante para isso. A gente apresenta aí o livro, apresenta conceitos e futuramente, quem sabe, teremos outros episódios aí também de mitologias, religiões e culturas indígenas. E aí, quem sabe, também mais participações do Reinaldo, tanto nesse quanto outros temas, né? Estamos à disposição. Então, Reinaldo, queria primeiro, antes até de apresentar o seu livro, pedir para você se apresentar aí para os ouvintes, sua formação, com o que você trabalha, como que é? Bom, eu sou jornalista de ciência, faço jornalismo científico. Desde que eu me formei, basicamente, em jornalismo em 2001, na USP. Depois eu fiz mestrado e doutorado na área de literatura inglesa, basicamente como uma desculpa esfarrapada para falar de Tolkien, né, do Autor do Senhor dos Anéis, do Hobbit, do Silmarillion, que é uma das grandes paixões minhas de literatura, assim. Mas eu cubro ciência, e basicamente ciência eu costumo falar de coisa velha, o negócio é coisa velha. Então eu cubro basicamente teoria da evolução, paleontologia, né, dinossauro, megafauna, essas coisas, arqueologia e bastante história das religiões, arqueologia das religiões, origem das religiões. Eu tenho um blog que se chama Darwin e Deus, no site da Folha de São Paulo, onde eu cubro justamente esses temas de interface de ciência de religião. E escrevo para a Folha regularmente, escrevo para a Super. Para a Super eu já fiz... Peraí, perdi as contas agora. 3 livros, estou fazendo o 4, 7 livros no geral, e o último que saiu é esse do Brasil de Cabral, 1499, Brasil de Cabral. Acho que é isso, não sei se eu esqueci alguma coisa relevante, mas acho que é isso. Bom, então a gente já puxa agora sobre o livro. Esse livro eu tomei conhecimento dele pela Nilda, né? A Nilda estava bem empolgada com esse livro, estava sempre falando. A Nilda é suspeita também, que a gente se conhece nessas paradas de Tolkien, a gente se conhece faz muitos anos também. Então ela é mana demais. Porque aí ela foi citando, aí, beleza, então ela até
citava da gente de repente chamar você para alguma gravação, tudo. E aí eu fui pesquisando mais sobre você, eu vi que era alguém que ela já citava várias vezes antes, sabe? Já tinha muitas vezes citado o nome, principalmente quando às vezes a gente conversava sobre Tolkien, né? Então ela sempre estava falando aí. E agora falando sobre o livro em si, é 1499, o Brasil antes de Cabral. Fica aqui a indicação, a gente até já sorteou para alguns apoiadores aí do site, né? E gostaria que você falasse aí desse livro, qual foi seu objetivo com ele, do que ele se trata. Fica à vontade. Cara, é complicado resumir, muito resumir. mas assim, em suma, eu acho que é o seguinte: tem uma explosão, assim, acho que dá pra falar numa explosão mesmo. Um aumento bem grande, talvez nas últimas 2 décadas, sei lá, do ano 2000 pra cá, talvez de 95, ano 2000 pra cá, assim, de trabalhos arqueológicos que mudam bastante a visão tradicional que se tinha sobre as sociedades indígenas que existiam aqui antes da chegada dos europeus, basicamente mostrando que elas eram muito mais complexas e diversificadas do que a gente imaginava. Né? A gente não tinha impérios nem estados aqui, você não tinha nada equivalente ao Império Inca aqui, mas você tinha população muito densa, relativamente, assim, tinha mais... Quando os portugueses botaram os pés aqui, provavelmente tinha mais gente aqui do que tinha até o começo do século XX, quase, final do século XIX, começo do século XX. Você tinha, então, bastante gente, sociedades que eram complexas do ponto de vista de organização do espaço, né, a maneira como eles organizavam as suas aldeias, que eram parecidas, algumas pareciam quase cidades, com hierarquia social, que você não tinha um rei, mas você tinha chefes poderosos que tinham uma influência regional bem considerável, assim. Você tinha uma arte muito vibrante e muito, muito complexa, que os próprios primeiros colonizadores que chegam aqui, em especial na Amazônia, eles não vão comparar com, tipo, bandos selvagens. Eles falam, não, isso aqui parece a arte da Grécia, a arte de Roma, né? Na cerâmica, pelo menos. Então, esse monte de coisa... e também descobertas interessantes sobre a parte mais antiga da época da chegada do homem aqui mesmo, há uns 15 mil anos atrás. Isso que é interessante, porque a gente sempre vê... Claro, a gente já estudando um pouquinho mais tem noção que essa ideia do índio primitivo ali é preconceito e tudo, é furado. Mas dava a entender muitas vezes que quando chegaram aqui acharam algo estranho, algo primitivo, então teria vindo de lá. Mas isso que você falou que me deixou curioso. Mesmo quando chegaram já viram que era algo complexo, né? Então, aí que tá. A grande questão é assim, de novo a gente bate no que eu estava falando com a Nilda, que é a diferença entre o litoral, né, Nordeste, Sudeste e tal, e a Amazônia. Isso que é engraçado. Quando a Carta do Pero Vaz de Caminha, ela vai falar, obviamente, dos grupos Tupi ali da Bahia e tal, depois em São Paulo também são grupos Tupi, basicamente, que realmente, embora tivesse bastante gente também, demograficamente, todo mundo fala que, tá cheio de gente, tipo, não é um vazio, tipo, 2, 3 índios perdidos no meio do mato, não. Tinha gente pra caramba, tinha esquadras de canoas e não sei o quê. Agora, o primeiro relato sobre a Amazônia é que a coisa fica realmente muito, muito marcante, assim, o contraste, porque é um relato de 1541, 42, se não me engano, da viagem do Francisco de Orellana, que era um dos caras que participaram da conquista lá do Peru, e escrito por um frade, o Gaspar de Carvajal. E esse cara fala não só de ter muita gente, como tinha no litoral, como tipo, quase praticamente cidades mesmo, assim. Ele fala, aldeia, pegando na margem do rio, aldeia que tinha, tipo, 30 quilômetros de aldeia na calha do rio sem parar, assim. Tipo, é coisa pra caramba, né? É muita coisa. E eles falam não só na beira do rio, como avançando pro interior, um monte de construção, estrada, um monte de estrada super bem cuidada, que é uma coisa que a gente vê no Xingu também, pela arqueologia. Os caras falam de templo, e aí tem umas viagens também das Amazonas, não sei o que. Aí parece que os caras fumaram alguma coisa esquisita. Mas fora isso, quer dizer, esses primeiros relatos, em especial da calha do Rio Amazonas, é que são muito, muito marcantes e mostram muito essa complexidade mesmo. E aí a hora que você vai olhar com arqueologia,
você basicamente confirma o que esses caras estão falando. É interessante quando você vê no popular, a gente vê que seriam povos assim, primitivos, né? Você não pensa ter essa imensidão. E aí até acabam comparando com Azteca, Maia, esses assim que... Como se esses sim são os que estavam ali civilizados, já bem evoluídos. Às vezes até quando entra numa ideia mais de viagem, assim, mas põe como se eles fossem extremamente evoluídos, até mais do que a gente, ou então até coisas alienígenas. Não, aí não, né? Aí não. Já viaja demais, né? Mas você vê essa ideia de que Azteca e Maia, beleza, eles têm ali um bom conhecimento, mas é uma civilização ok ali, enquanto que os indígenas, que tanto é que fica essa ideia, é os indígenas, né? Você nem separa ali nos tipos. E aí esses são só primitivos, né? No primitivo pejorativo. Complementando isso que o Léo está falando, eu estava lendo um livro também sobre pré-história, um que é para professores, né? E fala que havia até uma teoria antropológica do século XIX de que os indígenas eram evoluídos, mas quando desceram para os trópicos, eles involuíram, porque você vem para o trópico, você involui. Né? E aí você se torna selvagem, né? Quando vem para o trópico. Então, o trópico é naturalmente involuído, então não tem como evoluir o trópico. E aí sempre a região mediterrânea, né? A região mais, né? No norte, tá? A região mais fria, que são as regiões que você pode desenvolver, e os trópicos vão ser sempre subdesenvolvidos, né? É uma teoria que tem sua utilidade, né? Não, com certeza tem coisa política aí por trás. Essa é uma ideia que uma das arqueólogas que me defendiam coisas desse tipo era a Betty Meggers, uma americana que trabalhou no Brasil durante muito tempo e tal, e falava isso justamente dos Marajoaras, que os Marajoaras originalmente seriam andinos, né, por isso que eles tinham alguma cultura já levada, só que eles vieram parar ali na foz do Amazonas, e nesse ambiente muito tropical, com pouca proteína animal e não sei o que e tal, os caras não tinham como manter o seu alto nível civilizacional original. Bom, tem um monte de besteira, porque, por exemplo, a Índia, né, a Índia antiga, grande parte da Índia era em ambiente tropical, né, e os caras lá com os megatemplos e não sei o que, população super densa e tal. Na China, grandes centros populacionais da China antiga também eram em regiões subtropicais / tropicais, então é determinismo ecológico meio exagerado. Assim, tem algum fundo no sentido, por que não tem pirâmide no Brasil? Tá, se tinha esses caras evoluídos, tal, não sei o quê, por que não tinha pirâmide? Uma coisa é assim, você tá no meio de uma floresta tropical super densa, você tem matéria-prima para tudo quanto é lado, que é madeira, né? É matéria orgânica que você pode, e terra que você pode usar, e no ambiente como a Amazônia também pedra não é tão fácil de você achar. Então os caras tinham monumentos respeitáveis? Tinha umas mega muralhas, tinha as superestradas do Xingu e não sei o quê. Mas pra que o cara ia fazer pirâmide se o cara tinha uma tora gigantesca para construir as super aldeias dele? O cara ia atrás de pedra na Casa do Chapéu, pra quê? Não faria sentido. Então, nesse ponto, a questão do ambiente, da ecologia onde os caras estão inseridos, lógico que influencia, mas não de uma maneira tão determinística como essa visão antiga que a Nilda citou. Você falou deles terem as árvores, ter mais coisas assim ao redor. Isso daí me lembrou um outro preconceito que muitas vezes eu ouvia falar, que o índio, ele era tipo preguiçoso porque já tinha tudo ao lado dele, já tinha tudo de fácil acesso na natureza, não era que nem o europeu que tinha que enfrentar o frio, o inverno ali, então soube trabalhar com isso, soube se virar, né? E aí que por causa disso o índio seria preguiçoso. A pessoa que diz isso, ela obviamente nunca teve que passar uma tarde no meio de uma tempestade na Amazônia, né? Que ela ia ver que era, tipo, de fácil não tem nada, meu amigo. Né? E nunca teve que enfrentar também a quantidade de inseto que existe na Amazônia, né? Muitos deles loucos para chupar o seu sangue, ou se for formiga de correição, para comer sua perna literalmente, né? Na verdade é mais, em alguns aspectos é mais difícil o ambiente tropical, porque, de floresta tropical principalmente, porque também tem, além de tudo isso que eu já falei, tem o seguinte: proteína animal, caça, né, que é um negócio super importante. Vegano é uma coisa que as pessoas se dão ao luxo de ser hoje, funciona, dá certo, tudo bem, porque elas têm acesso a alimento fácil, mas no ambiente aqui você precisava de proteína animal. E proteína animal em floresta tropical está muito dispersa. Os bichos, em geral, são menores,
em geral eles estão em bandos menores, tendem a ser mais noturnos, eles tendem a ser mais esquivos. Então, não é brincadeira, não, os caras falar que tava tudo à mão, um cacete, meu amigo. Eu já escutei um historiador, né, falando sobre essa questão da proteína, né, porque a teoria porque eles não tinham muita proteína para comer. Poderiam não ter grandes animais ou a caça ser tão fácil como em outros locais. Apesar que a gente tem alguns animais de caça aqui, paca, tal. Mas o indígena brasileiro do litoral comia muito frutos do mar, sambaqui, comia muito peixe e formiga, se come formiga, claro. Tem vários vermes que se comem e se prepara. Ano passado mesmo eu li sobre... É tipo uma larva que dá na mandioca, que tem um povo, acho que na divisa com a Venezuela, mas que eles deixam a larva avançar em cima dos pés de mandioca, fica 1 ou 2 semanas, eles vão lá e colhem tudo aquilo e cozinham. E depois fritam, e é sabe, seria tipo um camarão que você pega na plantação de mandioca, né? Quer dizer, tem muita proteína isso. Né? Entendi. Interessante, tipo esse ponto eu não conhecia. É tipo uma larva que seria quase que uma praga da mandioca. Eles aprenderam ao invés de deixar, sabe? Vamos jogar veneno. Vamos lá, vamos catar essa larva e vamos comer. E na Amazônia também tinha muito peixe. Também tem muito peixe, né? Peixe no rio como um todo também. E uma coisa que o pessoal vê também na arqueologia é o seguinte, que essa intensificação de você obter recurso alimentar intenso para você ter aldeia de tamanho grande e tal, muitas vezes eram os caras fazendo armadilha de peixe que era sempre naquele lugar fixo, tal, ou mesmo abrindo canais ativamente para conduzir os peixes naquela direção, tal, ou mesmo tem indicação disso também de criação de tartaruga da Amazônia em cativeiro, tal, os caras fazerem os viveiros para concentrar as tartarugas lá, tal, e ter os bichos sempre perto. Então era uma coisa mais na linha da aquicultura, da piscicultura quase, do que de você mexer com um animal terrestre mesmo, para adquirir proteína. A gente que mora aqui, eu moro, né, na Grande São Paulo, que os rios são encobertos, a gente não sabe, mas a população indígena e a população cabocla brasileira dependia muito da pesca dos rios, né? É uma coisa que da época dos índios até hoje dependia para alimentação. Eu lembro da minha avó contando que pescavam direto para comer, né? Porque ela morou muito no interior e às vezes é o que eles tinham para comer, era isso e a galinhazinha. Se a galinha não tivesse muita galinha, era peixe que você tinha que comer, né? Tinha a famosa frase, acho que era do Barão de Tararé, que pobre quando come frango, um dos dois está doente, né? É muita maldade, né, pessoal? Acho que o Barão de Tararé que falava. Uma coisa que eu vejo, então, assim, a gente vê atualmente que atualmente já há um bom tempo, questão de vamos proteger alguma cultura indígena ou então não é reservas, reservas que fala? Não, reserva, o termo reserva está correto. Está correto, reserva indígena. As reservas indígenas, né? E aí isso gera muita polêmica, porque tem uns que falam, não, tem que preservar, e outros falam, não, e aí por N motivos, ou que isso daí, na verdade, são primitivos ainda, outra cultura, não é o Brasil mesmo, né? Eu já ouvi falar que não, índio não é brasileiro, então não tem que ficar protegendo nada, já ouvi isso daí. Meu Deus do céu. Só que aí a gente acaba dando um ar de vítima ali pro índio, e de fato atualmente está com essa ideia, porque tá acabando a cultura, né? Não tem como falar que está vivendo do bom e do melhor ali, né? Mas aí eu vejo que cai, então a gente tira e a gente começa a tirar esse estereótipo com as pesquisas aí arqueológicas, esse estereótipo de que eles eram animais primitivos, né? Então tinham sim uma complexidade. Só que aí o pessoal que é contrário a essa ideia de proteção atual dos indígenas usa essa mesma ideia de, tá vendo, ó, eles não eram, eles tinham sim civilizações, eles tinham capacidade. Então, eles também não eram tão bonzinhos e tão vítimas como se compondo hoje, né? As pessoas, atacando, né? Então, eles também eram muito responsáveis pela destruição que foi tendo, não para querer quebrar aquela ideia do colonizador
mal que veio aqui e dizimou os índios, que é uma ideia superficial, mas é uma ideia que sempre se colocou, né, do colonizador veio aqui e acabou. E aí acaba pondo essa outra ideia, de que não, os índios também têm sua culpa e eles também eram do mal. Assim. Eles não eram bons para o meio ambiente, como algumas pessoas pregam. E fica aquela ideia de que não, o índio é da natureza. Aí vem esse outro e fala, não é bem assim não, eles eram mal para a natureza, né? E isso daí é muito visto, e agora eu vou puxar o do Guia, né? A série ficou Guia Politicamente Incorreto só, né? O livro é Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, né? O primeiro livro lá do cara. Nesse daí acaba passando essa ideia. Ao meu ver, parece que assim, a gente tira os indígenas, que só por tratar como uma coisa só já está errado, né? Você tira aquilo lá de um estereótipo e joga em outro. Então, ao meu ver, não resolve nada. Não mesmo. É aquela coisa. É super complicado, né? Mas primeiro, é o que você falou, não dá pra você encaixar uma diversidade gigantesca de culturas num modelo único, não tem como. Então você tinha de tudo. Você tinha caçador-coletor, você tinha pequeno agricultor, você tinha grupos mais complexos. O que você não tinha aqui era Estado e Império, mas a variedade era imensa. De modos de vida, de línguas, né? Talvez 1000 línguas diferentes faladas aqui na época do contato. Hoje ainda sobraram umas 150. E vários tipos de maneira de lidar com o ambiente. Tinha impacto? Lógico que tinha. Os caras desmatavam, os caras caçavam, pescavam, plantavam. Enfim, população grande vai ter um impacto no ambiente e tal. Agora, uma coisa importante que o guia, obviamente, puxa tudo totalmente para um lado e não conta, é o seguinte, em especial em lugares como a Amazônia, de qualquer maneira, a base que os caras usavam para plantar, para ter sua sociedade e tal, era uma base do ponto de vista da biodiversidade muito ampla. Não era tipo dois, três tipos de lavoura e acabou. Os caras manejavam a floresta. Então, se for olhar para a floresta, é como se fosse, na verdade, um grande pomar dos caras, com dezenas de espécies diferentes de plantas, principalmente frutíferas e tal, que os caras usavam, plantavam, manejavam ao longo do tempo. Só que assim, esse tipo de estilo de vida tinha uma chance muito maior de manter a floresta em pé, provavelmente, né? Vai depender de novo da situação, mas de maneira geral dá para falar isso, do que uma monocultura de estilo europeu ou do agronegócio nosso, pior ainda, tal. Então é meio comparar laranja com banana. E assim, outra coisa é o impacto do contato, que as pessoas não param para pensar. Até a época do regime militar, até anos 70, 80, ainda tinha tribo que não tinha sido contatada ainda. O pessoal entrava em contato com brasileiros não índios, 1-2 semanas, metade da tribo morrendo, pela questão de não ter a defesa contra as doenças ocidentais e tal. Então, falar, eles eram coitados e tal, tudo bem, mas, gente, 80-90% das pessoas morrendo de uma vez é um impacto que você não pode achar que eles tinham que se virar mesmo e foda-se eles. Não, é um negócio muito sério pra você. E bem ou mal, isso aqui era deles, gente. Isso aqui era deles, sabe? Então, você achar que dá uma banana pros caras hoje e eles que se virem, eu acho que é um problema ético, moral muito sério. A pessoa que propõe um negócio desse, faltou um pouco o papai e mamãe ensinar o que é certo e o que é errado. Sei lá, é um problema ético aí que não dá pra você ignorar, sei lá. Eu vejo que não tem como. Você não pode colocar o índio, como se colocou há muito tempo atrás, como o bom selvagem, porque também é uma visão muito idealizada, né? E claro, vindo da Europa, porque é uma visão também de quem não convive com as pessoas. Eles são seres humanos, né? Tem bons, mal. E assim, e a questão do bom e do mal também é uma questão de conceito, de sua religião, de sua cultura, para saber o que é exatamente o bom e o mal. E nessa, né, você está falando da questão da floresta, porque pesquisando para a pauta, eu fui procurar alguns trabalhos, por exemplo, eu achei trabalhos sobre a agricultura, né, da Amazônia, que era pesquisa que foi feita até a década de 50 e 60, vários tribos que já tinham contato, mas ainda viviam na sua tribo e vendiam o que plantava tal para as cidades, né? Ainda estavam se formando ali no Amazonas e tal. Então eles tinham uma diversidade de plantas catalogadas, então vários tipos de
inhame, 2, 3 tipos de mandioca. Mandioca eu nem sei, eu achava que só tinha 2 tipos e tem mais de uma dezena de tipos de mandioca. Variedade Milho enorme também. de mandiocas, milhos e taioba e tal. E conforme as cidades foram crescendo, eles começaram a entrar no modo de produção da cidade, então eles plantam só 2 tipos de mandioca que são boas para farinha. E um tipo de inhame, quer dizer, agora a própria diversidade deles diminuiu por causa disso, porque também é uma questão de sobrevivência, que se quiser sobreviver no modo que a sociedade permite para eles hoje, eles têm que produzir só esses 2, 3 tipos. E aí os outros tipos vão se perdendo, né? Temperos e peixes e tudo mais vai se perdendo com o tempo. E são coisas adaptadas, como você falou, né? São plantas dali adaptadas para ali. É um processo de adaptação humano, mas é um processo demorado. Não foi, chegou, passou o trator em cima e plantou mandioca, né? Não foi isso. Não, e essa diversidade ela é importante justamente, às vezes aparece uma praga nova, aparece um vírus novo, um inseto novo, não sei o quê. Como é que plantas normalmente, ou qualquer outro ser vivo, né, se adaptam a esse tipo de ameaça nova? Por meio de diversidade genética. E essa diversidade genética ela só está contida nesses grupos que trabalham com aquela espécie vegetal há milhares de anos e tem um monte de variedades, você vai lá, cruza, é o que, enfim, a Embrapa faz até hoje e tal, né? Por cruzamento você acaba conseguindo criar uma nova variedade resistente à praga. Com o quê? Com essa diversidade que está na mão de quem mexe com aquilo faz muito tempo, né? Então, perder isso é bem problemático, na verdade. Nilda, agora algo para você. Você que foi a idealizadora da pauta. Você separou algumas tribos ou alguns grupos, alguns povos, fica até meio difícil dizer, né, em si o que seria, mas por que necessariamente esses? Você colocou dos Marajoaras, o do Xingu, o da civilização que seria das Amazonas, né, que foi descrito pelo Frei Gaspar. Por que esses em específico? A questão dos Marajoaras não é uma questão de quantidade, tanto que a civilização deles já não existe. Quando os brancos chegaram, né, eles já nem existiam mais, pelo que eu li no livro do Reinaldo e em outros. Exato. É uma coisa impactante, porque eles tinham e têm uma cerâmica que hoje em dia, inclusive, se imita. Eu fui num posto Graal aqui de São Paulo esse final de semana e eles estavam vendendo vasos tipo Marajoara e bols tipo Marajoara. Eu quase que tive um treco com isso, né? Que não é nem cumbuca Marajoara, é bol Marajoara, porque se imita aquele tipo de cerâmica que foi se descoberto, né? Essa da civilização das Amazonas, por causa dessa questão do rio Amazonas e a questão de que havia essa civilização. Eu estou chamando civilização porque o Reinaldo também colocou um pouco isso, né? Como civilização. Civilização não necessariamente é... Como, metaforicamente, acho que pode ser. Porque assim, eles tinham costumes em comum, aparentemente, e um jeito comum de ser. O fato de não ter o reino central, bom, a Grécia também, por pouco... Você não pode dizer que eles tiveram o reino central, né? Antes de Alexandre não tinha, tempo, né? Pois é, antes de Alexandre e é uma civilização, não tinha. Né? Uhum. A Grécia é uma civilização. E aí eu coloquei os índios do Xingu, porque são uma população grande, que ainda tem grande expressão, os Tupi-Guarani, porque era maior mesmo, e os que tiveram, e os Proto-G também, né, que deram origem aos Gs. Mas assim, nem sei se a gente vai conseguir falar de todos eles, mas eu escolhi porque são povos bem representativos. Eu queria colocar também do Zaruá, que falando, não dá para falar de todo mundo, mas é uma coisa muito interessante para falar. Quando a gente fala de Xingu, a gente está falando de, basicamente, a matriz é mais Aruac, né? Então já está contemplado se a gente falar de Xingu. Assim. Que, aliás, agora, então, eu fiquei com essa dúvida. Como que é dividido tais povos, tais civilizações? Porque, muitas vezes, em geral, eu vejo que se divide pelos dialetos, assim, mas eu não sei se nesse caso aqui cabe, se acaba juntando mais de um no mesmo e quando vai ver tinha que considerar separado... porque a gente vê outros pontos do mundo que também sofreram as colonizações também sofrendo disso, né? A África, por exemplo, a questão de ter dividido tudo ali o mapa com uma régua, né? E aí
junta, né, povos que teriam etnias e culturas diferentes no mesmo lugar. E agora esses dos indígenas. Como saber até onde vai algum grupo, se é que dá para fazer isso já pelo desgaste que teve ao longo do tempo? Essas coisas são complicadas e, de novo, é meio caso a caso, mas quando você tem só evidência arqueológica e parece que você não tem uma continuidade na mesma região, quer dizer, você veio com uma cultura ali e parece que tem uma quebra ali, que a cultura que estava lá não é a mesma que foi encontrada pelos europeus, você acaba se baseando, em geral, em estilo de cultura material mesmo, né? Basicamente cerâmica. Você tenta ali olhar estilos de instrumentos e às vezes até de joias também é um elemento importante, e de cerâmica, e a partir daí você tentar inferir se aquilo era uma cultura que teve uma identidade própria, que durou durante algum tempo. É o caso dos marajoaras, né? Como os marajoaras clássicos, digamos, que faziam essa cerâmica super elaborada, parece que pararam de fazer isso talvez por volta do ano 1300 da nossa era, né? Antes do contato com os portugueses, e a gente não sabe muito bem que língua eles falavam, quem eles eram, então você usa mais a parte estilística. Quando você vai para o Xingu, a coisa muda um pouco, muda bastante até, na verdade, porque lá parece que você tem uma continuidade entre os estilos cerâmicos e de instrumentos, e até de construção de aldeias, do passado, né, da época pré-contato, e dos povos que ainda estão lá. Então dá para você não afirmar 100%, né, porque não tinha nada escrito, mas você falar que naquele caso ali, o pessoal que fala as línguas atuais tal, talvez fosse um ancestral, talvez fosse descendente dos que estavam lá na época anterior ao contato. Quando você tem essa informação, o mais lógico mesmo, o mais comum, é você usar o dado linguístico, né? As famílias de línguas, os troncos linguísticos, famílias linguísticas, e a partir daí você denominar, tal. Agora, uma coisa que é importante as pessoas terem em mente, quem está ouvindo a gente, é que assim, a diversidade não é tipo, tinha como se fosse na Europa, tinha o italiano, o português, o espanhol, assim, não. É mais diferente ainda, porque é tronco linguístico, família linguística. Então, é como se tivesse, só no território do Brasil, tipo, um grupo que seria equivalente ao hebraico e ao árabe, outro equivalente ao português, italiano, não sei o quê, outro equivalente ao chinês, outro equivalente a uma língua da África, sabe? O grau de diversidade de separação é muito maior do que só uma origem comum, todo mundo meio aparentado, né? É uma diferença muito mais profunda do ponto de vista cultural e linguístico, assim. Isso é importante ter em mente, eu acho. Isso é interessante pensar isso, ver a riqueza e a complexidade que tem, mas ao mesmo tempo você fica assim, porra, e nunca me falaram isso, nunca me mostraram, sabe? Pra mim era tudo a mesma cultura, tudo índio. É tudo acabou. Índio, né? É tudo, como o pessoal dizia antigamente, daquela coisa também preconceito, é tudo bugre, né? Uhum. Bugre é tudo igual, né? Não, amigo, desculpa, índio não é tudo igual. Acho que a gente já, talvez, começar a falar um pouco sobre a questão dos marajoaras, né? Pode ser. Eu comecei a ler o livro, né? Fui pegando isso e eu já conhecia um pouco sobre a questão dos marajoaras, porque meu pai viajava muito para o Pará e às vezes trazia alguns desses vasos e coisa feita para turista, né? Que não são feitos por eles, mas é uma, digamos assim, você faz isso para vender para turista, mas você fica sabendo, olha, tinha uns índios lá que faziam... turista, né? Aquela coisa. Sim, mas assim, tinha uns índios lá que faziam essa cerâmica. Então, você sabia que tinha uns índios que faziam uma cerâmica lá no Amazonas, né? E aí, depois você vai ver, viviam numa ilha, a Ilha de Marajó, que é uma ilha enorme. Do tamanho da Suíça, né? Basicamente, tamanho de um país inteiro aí. E você fala uma coisa bem engraçada, Silvio, porque também é uma lembrança que eu tenho, que na década de 80 a gente via programas de TV falando de Marajó com um monte de búfalo, né? Imersos na água. Então, é uma ilha que fica muito parte do tempo alagado, né? E aí, nisso, você pode falar como é que se descobriu essa civilização lá, né? Como é que se estuda a civilização, porque tem muito a ver com esses alagamentos, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar em Marajó como se fosse... Vamos pensar num pires, né? Um pires, que caracteriza um pires? No meio dele é mais fundo e as bordas são mais altas, né? Isso falando basicamente da parte... Ai, meu Deus, agora me deu um branco. A parte leste de Marajó. Virado para Belém, né? Virado para o Atlântico, no caso. E além disso, então, tem essa coisa do centro da ilha ser mais baixo do que as bordas.
tá? E uma boa parte dela também não é floresta, embora esteja na Amazônia, na verdade é campo alagável, então parece um pouco mais com o Pantanal, talvez, do que com a Amazônia clássica que a gente pensa. E boa parte do ano, então, chove, e fica esses campos quase todos alagados, com um peixe ali, nadando ali no meio, não sei o quê. Então, como é que os caras se viravam num ambiente desse? Para metade do ano, os caras debaixo d'água, como é que os caras faziam? Tinha algumas regiões, alguns lugares que eram um pouco mais elevados, que eles começaram a construir, então, basicamente com barro mesmo, o que eles chamam de tesos, que são morros artificiais, onde eles conseguiam construir essas aldeias que conseguiam, então, ficar inteiras nessa época de alagamento. E aí, além de você usar o barro para você construir esse morro, é engraçado, parece uma coisa compridinha assim e aplainada no alto, né? Então, você tira barro para fazer o morro e você aproveita também para tirar o barro e criar uma espécie de conjunto de represas. Então, tá lá os peixes nadando, os peixes saem do rio nessa cheia para desovar e tal. A hora que a água volta, né, finalmente o negócio seca, nesses lugares onde eles cavaram, você formava essas represas para onde os peixes iam parar. Então, com isso, você tinha um suprimento de peixe para o resto do ano, que os caras conseguiam controlar, então, o sistema de controle de cheia, na verdade, o sistema de controle de enchente. O pessoal em São Paulo podia adotar uma coisa parecida, assim, inclusive. Eram os piscinões de Marajó. Com isso, e obviamente você tem que fazer isso de maneira estratégica, você saber exatamente o lugar onde que é bom você cavar para fazer o reservatório, onde é bom você fazer o monte para o negócio nunca inundar e tal. Justamente o que o pessoal infere com base na cerâmica é que você controlar esse tipo de posicionamento estratégico é que você levou ao surgimento de chefaturas ou chefias, ou seja, que seria um nível um pouco abaixo do estado, né? Não tem um rei, mas tem um chefe ali poderoso que consegue controlar esses recursos pesqueiros, a proteção que dá o domínio dos tesos, dos morros artificiais, e com isso o cara tem um poder político ali considerável, e que era refletido então nessa cerâmica super elaborada, que era uma cerâmica funerária, mortuária, né, que era onde, basicamente, urnas funerárias grandonas, onde os caras botavam os mortos, provavelmente os de alta estirpe, tá, os que eram, entre aspas, nobres de Marajó, e também as tanguinhas, que é um negócio muito legal, a gente tá acostumado a pensar em tanga feita com palha ou com tecido, né, tanga indígena e tal. Nesse caso era feita também com cerâmica, com 2 tipos diferentes para mulheres, então parece que tinha um tipo para as moças que estavam na puberdade e um tipo para as mulheres mais velhas e tal, e também com essa decoração para marcar esse status social. Então era uma coisa assim, o pessoal não gosta muito de usar comparação com coisa do Velho Mundo, mas era meio que uma Veneza, né, cidades com canais e acima da água, só que com essa relação muito próxima com a água numa ilha ali da Amazônia. Acho muito legal. Assim. O Ross foi mostrando como é essa questão aí da água, tudo. Eu fiquei imaginando como que seria a questão dos mitos, das crenças, das divindades deles, porque sempre as civilizações se baseiam, né, com o que está ao redor, aos ciclos deles. Só que pesquisando até pra pauta, eu não encontrei muita informação disso daí. Então isso que me deixa encucado, assim, como que seria, sabe? Eu tô curioso pra saber como que seriam as crenças. Então, um motivo recorrente na cerâmica, nos desenhos da cerâmica, que os arqueólogos analisam e tal, é, por exemplo, a questão da pele de cobra, de desenhar esses padrões da escama de cobra nas tangas e tal. E tem uma arqueóloga bem importante nessa área, que é a Denise Chan, que trabalha na Universidade Federal do Pará, que escavou bastante em Marajó e tal, que ela propõe que eles seriam meio que o povo da serpente, que para eles essa coisa da simbologia da serpente, talvez até da troca de pele, da morte e renascimento, né? Muitas culturas têm essa coisa da ver a cobra como imortal, porque ela troca de pele, não sei o que e tal. E é um bicho que provavelmente, na época da cheia, tipo como a sucuri, conseguia sair nadando e tal, e não se afogava. Então talvez eles enxergassem
a serpente como uma espécie de divindade tutelar deles, ou o bicho ali que controla esses ciclos de morte e renascimento ligados à enchente seca e tal, né? Mas é bem especulativo. Tem muito mito sobre cobra na Amazônia, né? Tem a cobra grande, tem grupos que falam de uma grande cobra que teria trazido, na qual os ancestrais eles estavam montados e foi levando eles para a terra que eles ocupariam mais tarde e tal. E quem estava na frente da cobra pegou a terra melhor e com esvironópolis. Quem estava mais perto da cauda da cobra acabou virando plebeu e tal. Tem essas coisas, mas acaba sendo especulativo porque também parece que o pessoal que fazia essas coisas sumiu antes dos europeus chegarem. Então não teve contato direto com esses caras falarem para os europeus o que eles acreditavam mesmo, diferente de outras regiões do Brasil, né? A gente fica falando em cerâmica, lembrar, né, quem está ouvindo, uma civilização que tem cerâmica, e não só cerâmica adornada, com padrões, tal. Ela tem algum nível de especialização, ou seja, não precisa todo mundo estar toda hora pescando, você pode separar alguém só para ficar fazendo isso. Quer dizer, Exato. Isso já é uma civilização, não é um povo só correndo atrás da sobrevivência. Quando você Exato. Começa a ter esse tipo de especialização, é que realmente você já tem uma boa organização para isso, né? E você está falando isso da sucuri, da cobra grande, pelo menos naqueles programas que a gente escutava sobre o Globo Rural e outros sobre, né, o Marajó, eu me lembrei agora de não sei se era jornal ou era um Globo Repórter falando sobre isso e alertando que na época da cheia as mães de Marajó tinham que ficar muito atentas para não deixarem crianças pequenas fora da vista, porque poderia vir a cobra e comer a criança, comer bebês e tal. Que a gente às vezes não percebe, mas as crianças humanas são animais muito frágeis e elas são, digamos assim, podem ser caçadas, né? Podem ser comidas, são presas, né? Sim, com certeza. E eu acho que um animal como esse, que aparece na época da cheia, que pode talvez comer os filhos ou as crianças, no mínimo deve de entrar para alguma mitologia, sabe? Em algum aspecto deve ter aí. Né? Tem meio cara de esfinge, de quimera, né? Lembra um pouco esse tipo de coisa. Assim. Traz a chuva que traz o peixe, mas também pode levar a criança, quer dizer... Aliás, a criança é pagamento algum tipo, até, né? Pra trazer coisa não meio sacrifício. Não é difícil você pensar, poderiam ter, não sei se tinha, mas você consegue até, sabe, imaginar os tipos de mitos que podem aparecer dessa realidade. Sim, é isso que eu tô pensando, porque são alguns costumes ali que você vai encontrar em outras culturas ao redor do mundo, pela essa questão de ter também inundações, ter tudo... É a mesma natureza, né? Tudo no mesmo planeta. Então, se aquela outra civilização tem um mito para tá validando esse costume, esse ciclo, essa enchente, né, assim, esse daí também com certeza teria, sabe? E é isso que eu fico curioso aí para tentar pensar como que seria o deles. Isso é bem interessante. É interessante pensar isso, mas me deixa triste em saber que, putz, a gente não está encontrando, muito provavelmente não vai encontrar. Essa falta de escrita realmente quebra um pouco as pernas da gente, tal. Uma coisa que parece que era... Mas isso vale para a Amazônia inteira, né? Para boa parte do Brasil também, mas o pessoal fala muito do negócio chamado perspectivismo ameríndio. Não sei se vocês conhecem essa expressão. O pessoal que é antropólogo é um negócio meio cabeludo, mas é interessante. De enxergar basicamente os animais como humanos e vice-versa, né? Essa ideia de que, por exemplo, em Ilho Tempore, né, no período ali das origens e tal, os animais eram humanos e viviam em aldeias e tinham seus caciques e tinham seus xamãs e tal, e aconteceu alguma coisa ali, tipo a queda do homem, no caso da mitologia judaico-cristã, que isso quebra e os humanos ficam mais humanos, se separam dos animais, mas essa ideia de que tem uma separação muito tênue entre o mundo humano e o mundo animal é uma coisa bem importante na Amazônia toda, assim. Eu vou sugerir para quem estiver ouvindo, se puder ver um mapa, né, dos rios dessa região, você vai ver que tudo
a foz do Rio Amazonas não é foz só do Rio Amazonas, é o Rio Amazonas, aí ali perto tem vários outros rios que o Araguaia, o Tocantins, desagam meio que na mesma região, né? Tudo vai meio que parar em volta, né, da ilha de Marajó. Então, é um sistema muito ligado a rio mesmo e enorme, né, que tem ali na região norte disso aí. E aí a gente falando nisso, tem o que eu chamei de civilização das Amazonas aqui na pauta, mas é porque a primeira, né, a descrição deles é de um padre que achou que eles eram, né, as míticas Amazonas, né, ou que havia alguma coisa parecida por aqui, né. Não, ele realmente, engraçado, ele realmente acha que ele é difícil saber hoje, assim, que em grande parte o relato do Gaspar de Carvajal, ele é preciso, assim, ele bate muito com a arqueologia. Aí chega nessa parte das Amazonas, o que esse cara viu pra ele achar que tinha, porque ele fala, não, tinha um grupo de tipo, como se fossem generais, né, as mulheres que eram as generais dos índios lá, meio que elas lutando com as suas flechas e tal, e mandando os índios pra cima da gente, e se os índios não obedeciam a elas pegavam e matavam os índios na hora, não sei o quê, mas... E, tipo, o que esse cara viu, né? Será que ele viu índio de cabelo comprido? Então vai saber o que o cara viu, mas saber o que ele viu exatamente é bem complicado. Eu lendo vi que, assim, tipo, 200, 300 anos depois, havia relatos de que, pelo menos nessa região ali perto de Santarém, que tinha o povo Tapajó, e no povo Tapajó as mulheres tinham uma importância política muito grande, né? Então talvez fosse um resquício disso, não vou dizer de guerreiras, mas pelo menos de uma civilização em que a mulher tinha uma importância política, no mínimo, a mesma, né, talvez. E isso é espantoso, né? Talvez, tem a Maria Moassara, se não me engano, que era uma das princesas dos Tapajó lá, que um jesuíta do século XVII menciona ela, tal, que ela aparentemente ela era meio que um oráculo, tal, não sei o quê. Mas é difícil saber. Mas aí mesmo nessa região já seria várias culturas ali diferentes, vários grupos, vários povos, assim. Ah, sim, com certeza. Provavelmente você tinha alguma coisa de tupi ali no meio já, o pessoal pelo menos infere com base em cerâmica, você tinha Aruac, que é outro grupo linguístico bem importante, tinha um monte de coisa. O que tá bem claro é assim, por volta do ano 1000, né, seria o nosso ano 1000, assim, você tem meio que um auge populacional, e aí você tem aldeias bem grandes ali, aldeias do tipo de 50, às vezes 100 hectares, que pra gente contar, assim, um hectare o pessoal costuma comparar com um campo de futebol, né? Então, 100 campos de futebol é um negócio considerável. E tinha coisas do tipo muralha, do tipo, às vezes até fosso defensivo, meio castelo medieval, assim, que os caras cavavam pra negro não passar e tal. E muita terra preta, que é um tipo de solo antropogênico, né, criado pela ação humana, tal. O pessoal não sabe exatamente como esse solo surgia, mas é um solo muito mais fértil do que a média dos solos amazônicos. Parece que os caras meio que intensificavam a agricultura pra caramba com um solo que eles mesmos criavam, manejando restos de animal, de planta e tal. E realmente, então, parece que, de novo, tinha muita gente ali, com certeza. E foram desenvolvendo técnicas, né, de agricultura e plantação e manejo da floresta, né, que isso que é uma coisa interessante, que é uma grande novidade, acho que dos últimos 5 ou 10 anos, que é a questão dos índios manejarem a floresta para deixar as plantas, né, a espaços consideráveis que o ser humano eles conseguiam ver, né, aonde que tava as castanhas, aonde tava as palmeiras, né, e tudo. Exato. Quando o pessoal faz inventário de flora, né, o pessoal olha uma área grande assim da mata e olha assim, quantas espécies tem e qual que é a proporção dessas espécies é útil para o homem e qual que não é, e qual que seria o esperado. Se fosse só um negócio natural, o que você esperaria que tivesse? E o que eles veem é que essas espécies são úteis para o homem são muito mais comuns do que você esperaria se a mata fosse só natural, né? Que é um sinal justamente do que a Nilda falou, desse manejo que criou uma floresta antropogênica, antropizada, né? Que está muito mais para um pomar em certos aspectos do que para uma coisa natural. E uma coisa que você falou desses povos aí, por volta aí do ano 1000, tudo que encontraram, mas
né, do nosso, né? Eu fiquei pensando também, assim, a gente vê, vários povos, tem muita diversidade ali, tinha, né, muita diversidade, mas também o território brasileiro aí é grande, né? No caso, iria talvez até mais do que o Brasil, né? Que já não teria as fronteiras dessa época, mas também tem que pensar de uma forma temporal, né? Que de repente você pode encontrar algo ali, tipo, culturas diferentes no mesmo local, quando vai ver são épocas diferentes, pode até ter tido algum contato, assim, porque querendo ou não, a gente vai ter esse conhecimento mais fixo aí da época da colonização para cá. Agora, antes, é muitos e muitos séculos e que pode ter tido sobreposições de culturas, né, de povos. Então, acho que isso deve até complicar ainda mais. Sim. Tem maneiras de você tentar controlar isso, né? Tem técnicas para você olhar direitinho todas as camadas arqueológicas que você encontra num sítio e tentar datar de maneira mais precisa. Tem várias técnicas diferentes. O pessoal fala muito de carbono 14, mas tem um monte de outras técnicas que você pode tentar usar para datar. Mas tem que tomar realmente cuidado. E olhar não só, às vezes, uma coisa isolada, mas tentar olhar a região, né? Tentar olhar um espaço mais amplo para você ver se você começa a ver padrões que se repetem em vários sítios vizinhos, aí você começa a ver que, não, realmente não foi só um azar aqui que a camada misturou aqui uma camada com a outra nesse sítio, mas toda a região tem uma lógica que parece que está sendo seguida. Mas tem que tomar cuidado, sem dúvida tem que tomar bastante cuidado. Eu fico pensando, você tem que pensar de uma forma não só espacialmente, mas temporalmente, né? Pensar que algo pode ter ido só até uma época, de repente alguns grupos aí ficaram até antes de chegar, né, a colonização, assim, porque quando fala de forma superficial, parece que assim, o pessoal chegou aqui na América, aqui no Brasil, e todos os que a gente ouve falar estavam ali e ponto. Não, imagina, né? Imagina. Não tivesse uma mutação nas culturas, né? Não tivesse sobreposição, né? Isso com certeza teria. Porque quando a gente estuda a Europa, aí a gente vê isso, né? Porque a gente vê o apogeu de tal civilização, aí depois vem outra, aí vem outra. Aqui não, aqui você só ouve nomes, né? Isso que é interessante. No superficial do indígena, você, mesmo pondo tudo como indígena, e aí você pesquisa mais um pouco, você só fica em nomes. Que aí é Tapajó, é Marajoara, você tem isso, só que você, claro, quem é o arqueólogo, tudo vai pesquisar mais a fundo, mas você só vê isso. Então, por isso que eu falo muito ouvinte, porque eu até vou entrar nesse grupo, muito ouvinte aqui vai ter esses nomes e não vai fazer a mínima noção de diferença de um nome para o outro. Quando o Leonardo falou que eu fiquei empolgado lendo o livro, né, é porque realmente o seu trabalho deu pra gente, eu consegui ter uma noção melhor disso, né, e de ver todos esses índios, de ver toda essa riqueza espalhada, né, e que a gente não conhece tanto, então desliga uma coisa da outra, né, a gente esquece que de um lado, o Brasil tem tanto rio que os rios também têm uma certa ligação entre eles, ou nascem perto dos mesmos lugares, então para um povo ter contato com o outro e para um povo passar, digamos assim, não vou dizer toda a cultura, mas por exemplo essa técnica da terra preta, né? Ou a técnica do manejo da floresta, o milho, a mandioca. Mas quando o europeu chegou aqui, você plantava mandioca do meio lá no Caribe até o Rio Grande do Sul, não sei se lá perto da Argentina também. Então, você tinha, isso passou, isso foi trazido, sim. Né? Não é uma coisa à toa. Do mesmo jeito como o europeu começaram a cultivar trigo lá no Oriente Médio, e de repente todo mundo começou a cultivar trigo. Então alguém levou, alguém trouxe, teve intercâmbio, né? Então não é aquela coisa, né, que eu falei, não é o Tarzanzinho separado, né, seminu na floresta, não é isso, os nossos índios não são e não eram, né? Exato. É uma coisa que dá para você ver muito essa parte temporal, tanto a parte temporal quanto a parte espacial, é só a própria questão linguística, né? Você tem técnicas para, quando você olha, sei lá, tem vamos pegar no caso do Tupi, né? São mais ou menos 40 línguas do tronco Tupi da família Tupi que são aparentadas. Você começa a olhar, então, vocabulário, né, gramática, sintaxe e comparar uma com a outra. A hora que você bota isso tudo em tabelinhas, né, você tem as tabelas super detalhadas com um monte de palavras diferentes que os caras usam para chegar a esse tipo de conclusão, você começa a enxergar o padrão
justamente de, tipo, o que provavelmente é mais primitivo, o que primitivo no sentido de ser mais conservador, de estar mais perto da região de origem e do tipo de língua de origem daquele grupo, e o que foi se espalhando, mais ou menos quando você bota, né, lado a lado italiano, latim, latim lá como língua mãe, né, mas italiano, português, francês, espanhol, romeno, e com isso você consegue ter meio que uma ideia de como é que essas línguas foram evoluindo e as culturas junto com elas. Isso você usar esse tipo de ferramenta é bem útil para você ter essa ideia tanto temporal e espacial. Por exemplo, a gente voltando uma coisa que a gente já falou dos tupis do litoral, talvez de Pernambuco até São Paulo, quase, quase que uma língua só quando os europeus chegam e entram em contato. Só esse dado, o fato de ter essa mega área, essa área gigantesca, com pouca variação linguística, te diz na hora que esses caras estavam ali há pouco tempo, tá? Porque não teve tempo daquele idioma se distinguir muito, e dois, foi uma expansão rápida também desses caras. Então, é um exemplo que ajuda a entender bastante como é que língua é importante para entender história e passado de cada povo. Eu vou tentar dar um exemplo de uma palavra, né? Já que a gente está falando Tupi-Guarani, nesse outro livro que eu peguei que é para divulgação para professores, né? Eles têm, assim, nos povos Tupi-Guarani, várias vasilhas, né? Panela, talha, copo e tal, como era. E a panela, nos Guaranis do sul do Brasil, é Iapepó, Tupinambás, Nhapepô, os Caiabi, Iapepó, Apiacás, Nhepepó, os Tembé-Gurupi, Zapepô. Quer dizer, as palavras são muito parecidas para designar um tipo de panela que se cozinha. E era um tipo de panela muito comum entre os povos tupis. Então, assim, você vê que, né, é um exemplo disso que você está falando, né? É uma língua parecidíssima. Eu acho que quem vem de fora ia perceber que era mais ou menos a mesma coisa. Exato. Então, não ia... Assim, é o que eu falei, te dá a informação de que essa separação entre esse pessoal todo aconteceu há relativamente pouco tempo. Porque senão a palavra estaria quase reconhecível, ou até eles teriam criado palavras novas e teria perdido totalmente a relação genética entre uma palavra e outra, né? Então, é bem legal mesmo. Tá falando dos tupi, a gente pode contar um pouquinho essa coisa deles terem se originário lá em Rondônia, e eles e os Guarani meio que ter ido para o norte, para o sul, e mesmo assim seria um povo... Por isso que eu achava que chamava Tupi-Guarani, que era porque era um povo que morava no litoral que os europeus acharam, né? E não achava que eles eram aparentados, e eles são parentes mesmo, né? Sim, pelo menos culturalmente, sim, né? O lance da origem em Rondônia é meio ponto passivo, assim, pouca gente discute, porque, de novo, é a questão da variedade linguística, né? Justamente dessa família enorme de línguas, a maior diversidade, as línguas que são as mais diferentonas do grupo, são as que estão ali na região de Rondônia, um pouquinho de Mato Grosso, tal. Isso costuma ser sinal de ser o lugar de origem, porque quanto mais um grupo está ali no mesmo lugar, mais a língua vai se diferenciando. Você vai tendo diferenciação, um processo quase meio aleatório, tipo, parecido um pouco com a evolução biológica. E aí, conforme você se afasta de lá e vai chegando no litoral, então, essa diversidade cai muito, que é sinal que provavelmente só um grupinho pequeno, um pedacinho, digamos, uma amostra daquela diversidade grande que tinha lá, saiu de lá e se espalhou rapidamente. Então, essa é um pouco a pista da origem. Agora, o grande mistério é o seguinte: os caras pegaram uma área realmente gigantesca do litoral e até um pouco do interior do Brasil, de norte a sul, assim. Agora, como que os caras conseguiram fazer isso? Tipo, qual foi o diferencial deles do ponto de vista de vantagem adaptativa, quase, assim, para fazer isso? Não tá muito claro, assim. É engraçado. O pessoal fala muito do lado guerreiro mesmo, que realmente é uma cultura com essa ênfase muito forte na guerra e também no canibalismo ritual, na antropofagia ritual, né? Essa grande marca de vários grupos tupis e guaranis. Agora,
Será que só isso? Foi o medo de ser comido que levou o pessoal do litoral a arregar e se render a eles, se juntar a eles? Será que foi isso? Tipo, é complicado. Não tem uma evidência direta para mostrar que foi isso. E também tem outra questão que é engraçado. Historicamente, quando os europeus chegam, era tão provável dois grupos tupis, um querendo comer o outro, literalmente, que falavam a mesma língua, cultura quase indistinguível, tipo os tupiniquins aqui de São Paulo versus os tupinambá do Rio, que se odiavam, assim, se pudessem acabar com o outro. Total, era tão provável eles se comerem entre si do que comerem um grupo de uma língua, de uma cultura não relacionada. Então, se os caras eram tão briguentes entre eles, como é que eles conseguiram detonar todo mundo? Assim, eles estavam unidos antes e depois começaram a brigar entre si. É engraçado. Isso é um mega mistério. Eu não achei até hoje uma explicação convincente para explicar isso. Falando aí dos tupis, eles de fato, acho que no popular aí é o mais famoso, o mais conhecido pelo menos por nome, né? Não que as pessoas saibam os detalhes sobre eles, mas acho que por essa questão de estar bem espalhado, né? Pela área que eles cobriam. Tanto que até pesquisando, mais uma vez, voltando à questão de religião, pesquisando no geral deles foi o que mais encontro divindades, nomes, né, os mitos em si é o mais palpável ali. Parece que é o que mais sobrou. Mas é por causa do relato colonial, né? Porque são os primeiros caras que os portugueses encontram, os jesuítas vão lá e conversam com eles e já pegam e já registram tal. Os franceses também, né, falaram muito com eles tal. Foram aliados de alguns grupos também, então meio que viés de amostragem. Os outros grupos muitas vezes são os etnólogos mais recentes que foram lá registrar, mas o que tem de mais antigo realmente são deles, de fato. E é interessante mostrar essa questão de grupos tupis guarani, que você põe tudo indígena. E aí você começa a colocar esses nomes, o Tupi-Guarani, os Marajoás, que a gente falou anteriores e tudo. Parece que você está dividindo os indígenas nessas civilizações, né? Como se fosse a civilização Tupi-Guarani. Então, como se fosse uma coisa só. E mesmo dentro do Tupi, dos Tupi-Guarani, teria esses diversos povos. Com certeza. Que não se bicavam, como eu acabei de falar. Não é tipo o Império Tupi-Guarani, né? Não seria algo assim. Não era um negócio unificado de maneira nenhuma, né? Ou seja, mais uma vez vendo como é bem mais complexo ainda. Super. É de fundir a cabeça às vezes, né? E assim, pelo que eu li, é índios o Xingu, mas não sei se era se tem traços, mas seria uma civilização só ou não, né? E pelo que está no seu livro, tem uma descrição, né? Que foi feito por um desbravador, mas que é o reino dos Parecis, né? O Pareci. Ah, sim. Que tinham lá Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu tô com o meu Kindle aberto aqui. Deixa eu ver se eu consigo até ler rapidinho, porque acho que vale a pena. Então, quem tá falando é um cara chamado Antônio Pires de Campos, que é um bandeirante paulista. Escreveu esse relato em 1723, então já é século XVIII, já passou bastante tempo. Ele fala desse reino dos Parecis, que seria mais ou menos centro-norte de Mato Grosso hoje, digamos. Então ele fala o seguinte: é esta gente em tanta quantidade que se não podem numerar as suas povoações ou aldeias. Muitas vezes em um dia de marcha se lhe passam 10 ou 12 aldeias. E em cada uma dessas tem 10 até 30 casas. Nessas casas se acham algumas de 30 até 40 passos de largo. E são redondas, de feitio de um forno. Muito altas. E em cada uma destas casas, entendemos, agasalhará toda uma família. Estes todos vivem de suas lavouras, no que são incansáveis. Tá vendo? Índio preguiçoso, o cacete, são incansáveis em suas lavouras. E é gentio de assento, quer dizer, gentio de assento é que é sedentário, vive no mesmo lugar sempre. E as lavouras em que mais se fundam são mandiocas, algum milho e feijão, batatas, muitos ananases, né, abacaxi, singulares em admirável ordem plantados.
de que costumam fazer seus vinhos, né? O pessoal também fazia uma bebidinha ali. E usam também cercar de rio a rio o campo, né? A Índia não tem propriedade privada, não sei o quê. Esse aí cercavam o campo. Muito asseados e perfeitos em tudo, que até as suas estradas fazem muito direitas e largas, e as conservam tão limpas e consertadas que se lhe não achará nenhuma folha na estrada. É isso, já é cumprido, mas é. Então, quer dizer, o cara, ele parece que ele tá descrevendo, sei lá, o interior da Holanda, interior da Alemanha, tipo, é tudo arrumadinho, bonitinho, não tem nenhuma folhinha caída na estrada, não sei o que e tal. Essa é a imagem tradicional do índio? Não tem nada a ver, realmente. Eu achei essa descrição muito boa, né? É claro, a gente tem que lembrar que estamos falando do século XVIII, 1700 Isso. e pouco e tal. É que era uma região bem isolada ainda, então ainda tinha tido pouco contato, em geral, com só contato indireto. Mas nessa época eu acho que não só no Brasil, como na Europa, em muitos lugares, uma cidadezinha, uma aldeia com 30 casas, já era uma coisa considerável, né? Sim, exato. Porque normalmente eram poucas casas, tudo, né, agricultores, né, e uma ou outra cidade grande, quer dizer, é uma concentração, né, de gente considerável, e para você andar a cavalo, é claro, ele não falou não tem nenhuma folha, mas provavelmente aqui não tem galhos caídos ou árvore caída no meio da estrada, que ele não achou isso, e isso para a época já é uma bela de uma conservação de estrada, né. Sim, com certeza. Melhor do que alguns lugares em Portugal, talvez, até. Melhor que algumas estradas no Brasil hoje. Mas exatamente. E aí você pega a arqueologia realmente na região. A gente está falando de uma região que seria mais ou menos vizinha ao Xingu, mas não é o Xingu. Você pega o Xingu, que parece que tinha uma relação cultural forte com essa região aqui, aí é mais. Pela arqueologia é mais ainda. Aí você está falando de lugar que tem essas estradas, então os caras acharam essas estradas mesmo. Né? Esse negócio tinha. Então a estrada com 50 metros de largura, tá? Com vários quilômetros de extensão, com uns esquemas meio rodoanel, assim, tipo, realmente uma organização de estrada que tinha meio que uma rotatória que você saía pelos pontos cardeais, seguindo os pontos cardeais. Então, tem uma estrada principal norte e sul, tem outra secundária leste e oeste, tem outras em ângulos em 45 graus, não sei o quê. E aí com acostamento, digamos, né? O pessoal fazendo montes de terra para delimitar bem a estrada. E aí tinha ponte, e aí tinha muralha grandona nas aldeias, e a aldeia com um tamanho estimado de 5 mil pessoas na aldeia. Que, de novo, que nem a Nilda falou, era meio que uma cidade. Né? Seria uma cidade pequena na Europa, ou uma estado grega tinha isso de habitantes. Então não é pouca porcaria, o negócio é respeitável, com certeza. Falei demais, gente, desculpa. Não, mas a gente precisa contar essas histórias, porque assim, aí depois sumiram por várias razões, intervenção do homem branco, ou às vezes não é intervenção direta do homem branco, né? Mas eu sei que muitos povos, muitos tupis, muitos povos, conforme foram entrando em contato com os homens brancos que queriam fugir, acabavam fugindo talvez para esses reinos. Mas o grande lance certamente teve isso, com certeza. Tem relato de Kayapó, que para nós hoje é um grupo amazônico. Kayapó é Minas Gerais. Então os caras fugiram lá pra Casa do Chapéu. Mas assim, o grande lance é a doença mesmo. As doenças deve ter tido uma espécie de telefone sem fio, porque não precisava ter o contato direto com o português pro cara acabar pegando uma varíola, um sarampo ou uma gripe. Bastava o cara ter contato com um índio que teve contato com o português pelas rotas de comércio que eles existiam, esse negócio indo lentamente para o interior. Então deve ter morrido muita gente de epidemia antes do contato, que foi o que aconteceu entre os incas, por exemplo. Os incas, antes do primeiro espanhol botar os pés lá, já tinha nobre inca morrendo de varíola, que tinha vindo do Panamá por esse esquema de telefone sem fio, que no Panamá já tinha espanhol, os espanhóis passaram para os índios do Panamá, acabaram chegando lá no Império Inca. Então esse tipo de coisa deve ter acontecido direto mesmo. Você diz então que doença talvez tenha sido o principal fator para... Muito provavelmente. Porque os caras não tinham resistência nenhuma, assim, né? Por quê? Por causa da falta de animais domésticos por aqui. Quase não tinha. E as doenças que matavam muita gente, originalmente eram doenças que vieram de animais domésticos na Europa e na Ásia, onde você teve essa criação por milhares de anos.
Então, como aqui não tinha, os caras não tiveram como desenvolver esse tipo de resistência, não é meio que impossível. E com você pensar dessa forma, com doença, você até aumenta a destruição por outros, né? Assim, você vai ter o embate, você vai ter, tipo, alguma guerra, alguma coisa assim, se tá com a doença, pior ainda, né? Exato, exato. Tem efeitos diretos e efeitos indiretos, as duas coisas juntos. E, óbvio, também morre um monte de gente, isso cria o quê? Cria instabilidade política, tipo, morreu o cacique e agora? Começa um monte de gente se brigando pra ver quem vai pegar o lugar dele, né? Você perde até conhecimento, porque morre um monte de ancião e tal, e agora, aquela coisa que era da tradição da tribo, quem é que vai lembrar? Puta, ninguém mais lembra. Fudeu, acabou o ritual. Né? Todo tipo de instabilidade é meio que um efeito dominó que acontece ali, com certeza. Você tinha falado, né, que o único grupo que não é da Amazônia, provavelmente, são os proto-Gês, né? Que são esses povos do sul, né? Que seriam os indígenas. E também do Brasil Central, né? Também bem importante no Cerrado, Planalto Central, tal, são bem importantes também. E pelo que eu estava lendo, eles são os povos que são os menos povos de floresta, né? Os povos mais de campo aberto, né? Alguma coisa assim. Ou pelo menos não de floresta... Tropical clássica, assim, né? Tropical mais úmida, assim, né? E aí eu tava olhando que é muito engraçado, porque eu já tinha lido alguma coisa sobre a questão da moradia antiga dos Kaigang, né, lá no sul. Que é uma coisa bem interessante, como que eles utilizavam, né, para morar e escavar na terra a própria moradia para se proteger do frio, né? Do frio, sim. E que eles enfrentaram um pouco os guaranis, né? Ou pelo menos deram uma parada neles quando eles desceram aqui pro sul, aparentemente, né? Pois é, tem alguns indícios disso, assim. O caso dos Kaingang e dos Xokleng é bem interessante porque eles tinham uma fama de serem um pessoal, assim, quase meio selvagem demais, tal, e que não tinha agricultura, não sei o que e tal. Aí, de novo, o pessoal voltou a estudar mais intensamente onde eles moravam, tal. Basicamente o Planalto gaúcho e catarinense, que está sendo mais intenso esse trabalho. Aqueles lugares lá onde de vez em quando neva no Brasil, né? Aqueles lugares que quando dá sorte cai uma nevezinha lá. E o que os caras viram de novo é que não. Tipo, eles tinham agricultura, sim, bem intensa, principalmente de milho, mas também com outras coisas. Eles tinham essas casas muito bem adaptadas ao frio, que a Nilda falou, escavadas na terra. E, de novo, aldeias bem grandes, tal, com caminhos bem delimitados e uma ocupação dessa região de Planalto o ano inteiro, né? Inclusive na época que nevava, os caras estavam lá. As florestas de araucárias, que o pessoal acha, não, né, floresta, né, primordial lá do sul, parece que também eram eles que manejavam, eles que ajudaram a espalhar essas florestas pela ação direta deles, porque pelos modelos climáticos era para esse tipo de mata ter encolhido com as mudanças do clima ainda antes das atuais mudanças do clima, só que elas, na verdade, elas aumentaram, que parece que eram os caras realmente plantando pinhão, porque eles realmente exploravam muito intensamente o pinhão, então era interesse deles de aumentar essas matas. E monumento, né, os caras faziam monumentos com terra, mas eram coisas bem respeitáveis no alto de morro, tal, grandes anéis de terra, estruturas em forma de ferradura, de fechadura super, super complexas, que de novo parece que eram sepultamentos de grandes chefes, tal, chefes tribais militares bem, bem poderosos. Talvez todo o Planalto Gaúcho tinha 4 ou 5 chefes ali que dominavam tudo, que quer dizer que era um território bem, bem respeitável, tal. E onde tem mais monumento é justamente onde, na fronteira com os grupos Guarani que estavam chegando, por volta do ano 1000, de novo. E por isso uma coisa que os arqueólogos propõem é que seria meio que para mostrar, olha, esses monumentos aqui mostram que essa terra aqui é nossa, daqui vocês não passam, vocês não vão tomar nossa terra, tal. Então meio que uma manifestação física do poder político e militar desses chefes proto-Gês, tal. É bem legal, bem interessante. Mas você falou assim, de ter os chefes, assim, o sepultamento, só que não acaba tendo uma personificação mesmo ali, né? Um nome de alguém, não se tem isso. Não, porque não tem escrita, né, cara? É duro. Quando você não tem escrita, é complicado. É embaçado, é triste, mas
Mas assim, escrita é um negócio, se for parar pra pensar, escrita é um negócio raro, é um negócio que tanto escrita quanto textado. Essas duas coisas, quando a gente olha a arqueologia do mundo todo, assim, comparando todo mundo, você precisa de condições aparentemente muito especiais para o negócio surgir, né? Tanto que talvez os incas têm lá o tal dos quipos, né? Que é aquele sistema de nozinhos coloridos deles e tal, mas parece que não chegava a ser uma escrita de verdade. Então, nas Américas parece que a escrita evoluiu uma vez só, que foi lá na América Central barra México. E na Eurásia, mais algumas, mas também poucas vezes, talvez, se for parar pra pensar, deve ter evoluído talvez uma vez só no Oriente Médio, talvez uma vez na China, e acabou, assim. Então, tipo, é difícil, não é incompetência, não, você não evoluir a escrita. Precisa de condições muito especiais, eu acho. Essa questão, assim, de não ter a escrita, e, assim, eu entendo, natural isso, mas me deixa muito pé da vida, porque aí, cadê os detalhes, né? Eu fico curioso sobre isso daí, né? Então, é legal, é interessante, mas, né, pô, dá vontade de querer saber mais, né? Porque é foda, porque a gente compara com... a gente pega da Europa também vai ter alguns povos ali, celtas, tudo ali que não tinha também escrita ali, mas, em geral, conforme vai passando o tempo ali, você vai tendo principalmente porque, quem ou não, a gente veio, né, dali, a nossa cultura, né? Veio de lá, então a gente tem a linha de tempo, né? E quando você analisa, você vê que é complexo também. Aí você cai para cá, você vê que também é complexo, só que fica ainda mais complexo porque falta muita coisa, sabe? Então, por isso que eu acho muito legal aí o trabalho de arqueólogos em geral aí, de estar antropólogos, tudo, de estar pesquisando isso daí, porque, é defasado, né? Tem pouca coisa, então quanto mais pesquisar aí, melhor, vamos procurar mais informação. E aí, conforme vai pesquisando também, você vê que tem semelhanças com os povos europeus, né? Com a nossa cultura, da origem da nossa cultura ali. Só que também vai ter povos bem diferentes, ou também outras formas de pensar, né? E ter a questão de povos, né? Não é só os indígenas e acabou, né? Isso eu acho bem legal, que até agora ficou essa dúvida. A gente ainda poderia, de fato, chamar de indígenas, no sentido de que falar como o outro povo ali, o outro grupo, porque são tão variados, não sei, para mim parece que você tá juntando tudo num só que quando você vai pesquisar, cada vez mais diferente, cada vez mais grupos e grupos, né? Acho que talvez indígena, para mim, me pareceu meio errado estar usando, já que a gente sabe agora disso. Cara, é aquela coisa, você precisa de uma palavra que seja conveniente para você usar numa conversa corrente, não tem jeito. É a mesma coisa que você falar em os europeus, né, que também é super diverso, ou os asiáticos, ou os africanos, né? Assim, tem uma lógica de você falar em indígenas, indígenas americanos, talvez o termo mais preciso seria ameríndios, né, para falar dos indígenas das Américas, que é o seguinte: esse pessoal eles provavelmente descendem, assim, fisicamente, geneticamente, biologicamente, de um único grupo, ou de poucos grupos aqui que se juntaram nessa região, nesse continente, no final da Era do Gelo, e ficaram aqui isolados entre eles durante todos esses 10, 15 mil anos, né? Então, nesse sentido, tudo bem se você pensar nisso como talvez uma unidade em algum aspecto biológico, tá? Mas aí é lógico que, do ponto de vista cultural, obviamente o que você falou tá correto. É uma diversidade imensa e faz mais sentido você tentar tentar pensar caso a caso. Agora, de fato, até por uma questão primeiro essa questão biológica, depois do ambiente deles estão, eles acabam tendo algumas coisas importantes mais em comum entre eles do que existe de comum entre eles e um grupo da Europa, um grupo da África, um grupo da Ásia, né? Na verdade, até a questão da Ásia, eles seriam um subgrupo dos siberianos originais, né? Se for para pensar, é o grupo que tinha lá na Sibéria, lá na Idade do Gelo, que deu origem a todos eles, né? Então, até geneticamente, ainda hoje você encontra grupos de subgrupos ali de DNA, de marcadores de DNA que são
muito compartilhados entre os indígenas daqui e os indígenas da Sibéria, né? Então tem esse lado genético mesmo que é importante. Bom, ouvinte, espero que tenha gostado do episódio. Como eu falei, esse daqui foi um episódio introdutório. Você vê que a gente falou mais de uma parte cultural, antropológica até, assim, porque foi baseado aí no livro do Reinaldo. A gente não focou tanto em mitos, em crenças, até porque não é tão fácil, de fato, encontrar sobre isso daí, né? Informação em geral já não é tão fácil, então eu acho muito legal ter esses livros, eu acho que é necessário mesmo, mas esse foi o pontapé inicial para a gente estar indo mais a fundo desses povos, dessas culturas, e aí sim pegar mais questões de religião deles, se aprofundar mais. Então aguardem que futuramente a gente vai ter mais episódios aí. E agora eu deixei com o Reinaldo as considerações finais, faça o jabá e já fica aqui o agradecimento aí pelo ter aceito o convite. Cara, eu acho que a gente falou de praticamente tudo, assim, talvez a coisa a ressaltar é que pra gente parar de ter complexo de vira-lata também nessa questão pré-histórica. A nossa pré-história é tão rica e tão interessante quanto a de outros lugares do planeta e vale a pena ser conhecida, tal. E o jabá é isso aí, só repetindo então, o nome do livro é 1499, Brasil Antes de Cabral, da editora HarperCollins, que aliás já assinei o contrato para escrever mais 2 livros, agora ano que vem, 2018, tô ferrado, tô aqui rezando para ver se eu consigo, e só R$34,90, em outros lugares vocês acham até mais baratinho que isso. Então, quem puder ajudar com os leitinho das crianças aí, eu agradeço. Tenho 2 filhos pra criar, um de 7, outro de 2 e tal. Então, você sabe que é fralda caro, né, gente? Então, por favor, ajuda. Mas que legal. A gente vai deixar todos os links aí pra ajudar. A gente vai divulgar aí o livro aí bastante. E muito obrigado aí pelo episódio, ter aceito o convite. Valeu mesmo. Valeu, cara. Obrigadão. Bom descanso aí.